Bom, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu me chamo Acrísio, sou psicanalista e aqui eu ensino mulheres acima dos 40 como preencher o vazio emocional, né? Como sair desse vazio emocional. Uma seguidora, ela, ela me falou sobre como se sente quando os filhos se afastam. Presta muita atenção sobre a palavra filhos, afastam. Afastam pode ter vários sentidos, né? E é muito legal se você já pegar uma caneta e um papel, deixar aí do lado, reservado, porque nós, ao final, nós vamos ter um momento de reflexão, tá bom? Um momento profundo de reflexão que eu vou presentear vocês ao final da live. Mas tem muitas coisas que vão acontecer aqui que eu vou trazer. Bom, uma seguidora, então, aliás, em todos os vídeos que eu posto diariamente, as lives, os vídeos têm comentários, alguns mais parece agulha, outras flechadas, outras bombas, né? Mas tá bom, fazer o quê, né? E uma seguidora ela falou sobre como ela se sente no afastamento dos filhos. E eu vou ler o que ela escreveu. A crise, a distância dos meus filhos é uma dor constante no coração. Sinto falta de tê-los por perto, de poder abraçá-los, conversar pessoalmente. Às vezes, a casa parece tão vazia e silenciosa sem eles. Você sente isso? Sente isso? Ela continua. Tento me manter ocupada, mas tem dias em que a saudade aperta mais forte. Nessas horas eu ligo para eles ou mando uma mensagem só para ouvir a voz deles e saber como é que eles estão. Também procuro me envolver em atividades que me tragam alegria e me mantenham conectada com outras pessoas. Mas, sinceramente, de verdade, Acrísio, nada substitui a presença deles. Nada substitui a presença deles. Espero que um dia a gente possa estar mais próximos novamente. Será que essa fala, esse texto que uma seguidora mandou, representa você? Se sim, escreve aí, né? Se sim, escreve aí, tá? Uma fala dolorida, né? Porque ela fala da saudade, ela fala do vazio, ela fala dos momentos do passado. E ao final ela diz: nada substitui a presença deles. Espero que um dia possamos estar mais próximos novamente, como se ela desejasse que o passado se tornasse presente de novo. É dolorido ouvir isso, principalmente porque é uma dor que parece que não vai estancar, porque tem uma condição, tem uma condicionante aí, né? Filhos voltarem a estar mais perto de novo, né? E que nada substitui essa ausência. Tá bom. Eu tenho um depoimento que eu pedi que uma aluna do processo terapêutico à origem, me respondesse como ela, depois do processo terapêutico à origem, como que ela lida com o afastamento dos filhos. Quer ver? Ela me escreveu assim: Ah, é uma sensação de saudade constante. Sabe quando os filhos crescem e seguem os próprios caminhos? Os próprios caminhos. Não os caminhos que os pais querem, né? A casa fica mais silenciosa. O coração sente falta das risadas, das conversas do dia a dia. Às vezes eu me pego olhando fotos antigas e lembrando dos momentos que passamos juntos. Lembrando dos momentos que passamos juntos. Mas, ao mesmo tempo, sinto um orgulho imenso de ver como eles estão construindo suas vidas, enfrentando desafios e conquistando os seus sonhos. É um misto de alegria e saudade. Tento me manter ocupada, encontrar novos hobbies, me manter em contato sempre que possível, mesmo que seja por mensagens ou rápidas chamadas. Você percebeu a diferença de uma para outra?
Da primeira, de um comentário de uma nova seguidora num dos vídeos, e a segunda fala de uma aluna do processo terapêutico assim que acabou. O que é que você percebeu de diferença nessas duas mensagens? Hã? A primeira quer que o passado volte ao presente. Impossível, pessoal. Impossível fazer isso. Que o passado se replique no presente. E se a gente quer isso, a gente quer muitas outras coisas do passado, não só as alegrias, mas como eu era com os meus filhos. O domínio, a disciplina, né? E o que eu queria para eles, não o que eles queriam para eles. Né? E a segunda diz isso. Eu sinto orgulho imenso de ver como eles estão construindo suas vidas, enfrentando desafios e conquistando seus sonhos. E eu vejo que uma das grandes dores, e olha, pessoal, é sério. Eu tenho ouvido nos comentários as pessoas dizerem, mas é injusto os filhos não falarem com os pais. Eu sei que talvez esse também seja uma dor sua. Eu sou pai, eu sou avô, né? E eu vivo distância física e distância de silêncio também, né? Eu sei dessa dor, mas as pessoas reclamam como se quisessem, as mães, pais, reclamam como se quisessem que os filhos continuassem as crianças, né? Então, vamos lá. Quero fazer uma reflexão com você. Você ouviu um comentário de uma pessoa e ouviu o comentário de uma aluna, de uma ex-aluna. Agora, pensa aí você. Para você, como é que você está lidando com a distância dos seus filhos? Como você está lidando com a distância? Não a distância, o afastamento. Pode ser distância, mas é afastamento dos seus filhos. Como é que você está lidando com isso? Pensa aí. Como é que você quer estar? Não agora, mas como você quer estar. É do jeito que você está hoje lidando com dificuldades, com dores, querendo que o passado se repita, que você quer continuar vivendo? É desse jeito? Ou você quer mudar? Se você quer mudar, dá para a gente trabalhar algumas coisas. Mas se você quer que eles, os filhos, mudem, aí eu não vou fazer nada por você, porque não é para os filhos, é para os pais que eu estou falando. Então, se você quer, dá para trabalhar isso. Vamos lá? Por qual motivo os filhos se afastam dos pais? Tem muitos. Cresceram, foram para a faculdade, casaram, resolveram mudar de cidade, a esposa é de outra cidade, ou o marido, quiseram conhecer o mundo, sei lá qual o motivo, mas tem motivos. Você que é mãe, que é pai, você também é filha ou filho, e você sabe o motivo que levou você a se afastar dos seus pais, não é? E talvez não ter ligado, não ter falado, ainda que ame, né? Então dá para você entender um pouquinho o lado do filho, do seu. Tem uma conhecida, nós conhecemos essa pessoa há alguns meses aqui, e ela tem 84 anos. Quando fala de pai, ela arrepia a gengiva dela. Ela não quer ouvir essa palavra pai. Tem 84 anos. Tamanha revolta que ela nutre, porque nós nutrimos revoltas. Tamanha revolta que ela nutre pelo pai. Eu não sei o que o pai fez, mas ela mantém isso. Ela tem duas filhas adultas que já têm filhos. E uma das netas tem problema de dependência química e que dá muito trabalho para os pais, inclusive para a avó, à distância. A avó é quem mantém o financiamento das clínicas e uma série de coisas. E a avó fica passada, transtornada com essa neta. Mas ela, a avó, não quer saber
do pai, ainda que já tenha falecido. Não fala no nome desse homem, não fala de pai, não quero saber. Entende? Então, puxa vida, o que é esse afastamento dos filhos? E o que você, pai ou mãe, principalmente mãe, quer fazer com esse afastamento? Se você quer resolver essa dor do afastamento dos filhos, eu posso ajudar você. Então, continua comigo nessa live, que até o final nós vamos falar um pouquinho mais, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Vamos continuar. Convida os amigos aí que o negócio vai ficar bom. Agora, como você está nessa relação de filha e pais? Só para a gente começar a falar um pouquinho. Como você se sente em relação ao afastamento dos filhos, né? Os seus filhos, como é que você se sente? Triste? Melancólica? Deprimida? Ansiosa? Uma vida sem sentido? Como aquele comentário que fizeram num vídeo meu? É assim que você se encontra com esse afastamento dos filhos? Quais as principais dificuldades que você enfrenta para lidar com esse vazio emocional que você está vivendo? A Josi Mesquita dizendo está muito triste. Então, eu imagino que a tristeza é profunda, não é? Como é que você está fazendo para lidar com esse vazio emocional? Vamos falar? Solidão. Como você está lidando com a solidão? E às vezes os filhos saem, se afastam. E lembra que eu disse, olha, cuidado com a palavra afasta, porque não é só afastamento físico, é emocional também, não é? Olha, solidão, às vezes os filhos saem, marido, a esposa vão embora também, ou falecem, né? E você fica sozinha. Triste, né, Regina? Então, como é que você está lidando com a solidão? A casa tão silenciosa, parece ecoar, né, o silêncio. Uma vida cheia de faltas, falta de conversa, falta de contato, falta até das brigas, das discussões, não é? Rosita, você está focada em você? Isso. A Josi, tá? Você e seu marido? Isso. A Lúcia, meu filho precisa voar e caminhar sozinho. É tudo que eu quero. Parabéns, parabéns. Lucy, continua assim. Ó, solidão é uma coisa que é importante a gente trabalhar com ela. Outra coisa, a preocupação constante. Mesmo você sabendo que eles estão bem, não é? Você não para de se preocupar com eles, não é? Será que estão comendo na hora certa? Será que estão dormindo? Será que estão se viciando? Será que correm perigo de vida? Como é que estão as minhas crianças? Uma de 40, outra de 45. Como é que estão minhas crianças, não é? Isso. Então, a preocupação constante. E aí a falta de propósito. Você acaba perdendo sentido na vida, porque antes você vivia para os filhos. Quantos anos você viveu para os filhos? Quantos anos? Escreve aí quantos anos você viveu para os filhos. 10, 20, 30, focada, 24, a Cleane disse, né? 28, a Lucy disse, Lucimar. Quanto tempo? 30 anos. Olha a simbiose que foi criada. E depois desse tempo todo, como é que você faz? Qual é o meu propósito de vida? Eu vivo para quê? Você se confundiu. A Josi, a Rosita, a Lucimar, a Cleane, Elis, né? Marli, 30 anos, Yolanda, se confunde com mãe. Eu não sou mais Marli, eu não sou mais Yolanda, eu não sou Carla Silva, eu não sou Daniela, eu sou mãe. Peraí, você é Marli, você é Elis, não é? Mas parece que depois de tanto tempo não existe mais a identidade, sua identidade, a não ser a mãe, a maternidade. Tá bom. Falta de propósito, então é preciso descobrir esse propósito. A dificuldade de manter conexão. E aí você vira uma correria o tempo todo e não consegue manter uma conexão saudável, né? E às vezes corre por um caminho que é de obrigá-los, os filhos, a falarem com você. Obriga os filhos
com uma chantagem emocional. Tô doente. Isso existe, é ou não é? E às vezes é verdade, às vezes a dor emocional é tão grande que se consolida numa doença física e você fala, eu preciso de você porque eu estou morrendo aqui. Uma chantagem, às vezes, emocional e verdadeira, né? Mas eles se sentem obrigados a vir, tá? Estar com você. E como é que é a presença de alguém obrigado a estar conosco, hein? Sou obrigado a estar do lado. Não é uma coisa tranquila, não é? É dolorido isso, não é? Para você e para eles, tá. Então, como você está nessa relação? É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Esse é o nosso programa Liberdade para Dentro da Cabeça. E esse é o episódio Como Lidar com o Vazio Emocional quando os Filhos se Afastam, parte 2. E eu sou o Acrísio, psicanalista, e aqui eu ensino mulheres com mais de 40 anos a saírem do vazio emocional. Bora falar disso? Então fica comigo. Né? Eu posso até cantar. Fica comigo essa noite e não se arrependerás. Quando eu faço isso, todo mundo joga pedra em mim. Meu Deus, você não pode cantar, né? Olha, Regina, você está dizendo assim, não consigo superar. Quando você diz não consigo superar, você já fechou o negócio, já passou a régua, bateu o martelo. Muda a forma de falar, porque você muda o seu pensamento, a sua estrutura mental. Muda, ao invés de dizer, Regina, não consigo superar, diz, eu estou buscando, ainda não consegui. Você deixa o seu presente aberto, livre para mudança. Agora, quando você diz não consigo, você comprometeu o seu presente e o seu futuro, entendeu? A Elise dizendo, agora voltei a curtir as coisas que eu gosto. Isso, fica de olho de longe, deixa e abençoa eles, né? Abençoa os filhos. Vamos lá. Bom, gente, por que a gente deve falar de vazio emocional? E principalmente quando os filhos se afastam. E olha, afastar tem dois componentes, a distância física e a distância emocional. E me parece que a maior dor é a distância emocional, quando as mães ficam em dúvida, será que o que eu fiz foi certo? Por que eles não me amam? Por que eles não estão próximos? E aí é como se a gente quisesse que eles estivessem próximos para a gente estar confirmado de que eles me amam porque eu fui uma boa mãe. Parece que tem culpa nisso. Se eu estou sozinha, eu estou me culpando porque algo de errado eu fiz. Não fui boa mãe. Mas isso é difícil, sabe por quê? Porque quando eles vêm, aí volta aquele ácido para cima da relação, né? E aí a gente briga, conflita, né? Olha só. O que é vazio emocional, Acrísio? Vazio emocional é um estado emocional, mas que reflete no nosso físico. E o que é importante saber que mente e o corpo é uma unidade. Não tem como a gente falar, minha mente está bem, mas meu corpo está doente. Tem alguma coisa errada. Meu corpo está bem, mas minha mente não está. Tem alguma coisa errada. E um vai influenciar o outro. Não é? A Tainá dizendo, eu sou filha ausente. Se afastar às vezes é para manter nossa saúde mental, ainda mais num lar violento. Exatamente. Muito bem. Obrigado pelo seu depoimento. Obrigado. E eu vou perguntar isso daqui a pouco, porque o nosso ponto de vista é o ponto de vista dos pais e não dos filhos. Mas para falar do ponto de vista dos pais, também é importante falar o que a Tainá disse. Pô, o lar é um lar violento. Eu estava adoecendo. Então, alguns filhos não querem se aproximar disso porque dói, mas parece que alguns pais, e eu vou falar, vou mudar, vou falar mães, tá? Mas não é porque a mãe é ruim, o pai também tem esse problema. Então, alguns pais querem forçar essa participação dos filhos. Só o ato de forçar já mostra muita coisa, né? Então, é preciso ser pais fortes,
voltar com a identidade, quem sou eu, quem é minha essência, viver por mim, para que meus filhos tenham paz e passem a olhar para mim de uma forma nova. Nossa, meus pais são gente boa, porque eles vão ter a vida deles, vão ter filhos, e eles vão aprender com isso também, né? Tá bom. Olha só, o que é vazio emocional é um estado mental que reflete nas minhas emoções e no meu físico. E os sinais do vazio emocional são apatia, a perda de vontade de fazer qualquer coisa, porque vou fazer o quê? Fazer para quê? Se eu não tenho um objetivo, para que eu vou nessa direção? Não tem sentido. Se não tem uma direção, qualquer caminho serve. E qualquer caminho também não serve, porque não tem direção nenhuma. Daí vem a apatia, daí vem também a procrastinação, a preguiça, o estado de letargia. Eu não me alimento. Qual é a finalidade de eu me alimentar bem? Eu poder estar forte para chegar num lugar, mas eu não penso nisso. Então eu não me alimento bem, eu não cuido do meu corpo, eu não dou atenção a mim, e aí isso vai descambando o vazio emocional para ansiedade, depressão, abandono de si mesmo, né? Então, primeira coisa, vazio emocional é isso. Segunda coisa, quais são os lados envolvidos no vazio emocional? Eu posso dizer quem está sentindo, e aqui a gente está falando para mulheres acima dos 40, e principalmente para as mães, que os filhos já são grandes e vazaram deles, né? Mas tem outros lados. Ué, se eu sou mãe, tem filho, então tem filho. Mas para eu ter filho, tem um marido, teve um pai, né? Tem um pai. E aí tem 3 lados. Então, esses são os lados envolvidos. Mas de qual lado eu, Acrísio, estou falando aqui nesse canal? Estou falando do seu, da mãe, da mulher acima dos 40, que vive um vazio emocional. Por qual motivo? Por tantos motivos, e um deles que eu estou falando hoje é o afastamento dos filhos, que gera esse vazio emocional. Tá legal? Não estou falando dos filhos, não estou falando do marido, estou falando de você, mulher, acima dos 40, que está vivendo um vazio emocional pelo afastamento dos filhos. Qual seria a solução, Acrísio? A solução seria que os filhos venham falar comigo. A solução seria que os filhos liguem, mandem mensagem, digam: eu te amo, mãe. Que venham almoçar, jantar, tomar café comigo, que fiquem comigo. É mesmo? É fácil fazer isso? Se você está com esse problema de vazio emocional, não. Porque nem você controla mais os seus filhos. E aí corre o risco de você usar esses mecanismos que não são legais. Você adoecer, você se entristecer, você se deprimir, você se abandonar, forçando a chegada deles. Não vai ser uma chegada saudável, tá bom? Só para dizer isso para você. Então, onde encontrar a solução? Onde encontrar a cura? Na parte em que eu controlo. Quem você controla? Os filhos? Você controlou os filhos quando eles eram pequenos. Pequenos mesmo, crianças. Depois que eles começaram a crescer um pouquinho, você já não controlava. Aí você lançava de outros expedientes. Castigo, briga, pressão emocional, um monte de coisas, não é mesmo? Tirar coisas deles. E você não controlava mais, por isso você passou a usar esses expedientes mais difíceis. Mas a Cris, eu precisava fazer isso. Olha, tá tudo bem, tá? Não estou criticando o seu jeito de educar, não. Só estou dizendo o que a gente acabou fazendo. Hoje, você adulta, com filhos que já foram embora, quem você controla? Me diz, quem você controla? Se você se conhece um pouco, você pode dizer: eu só controlo a mim, com algumas dificuldades ainda, né? Mas você não pode controlar os filhos, você não pode controlar marido, ex-marido, você não pode controlar. Não é que não pode, você não consegue. E aí, os expedientes de chantagens, usando o seu próprio corpo,
nossa, eles passam a ser rejeitados. Entende? Tá. Então, nós vamos trabalhar em quem? Em quem nós controlamos. Quem nós controlamos? Você. Você controla você. É essa a pessoa que você vai trabalhar. Sabe como é o nome disso? Eu gostaria que você escrevesse. O nome disso, trabalhar em mim, que é a única pessoa que eu controlo, se chama poder. Isso se chama poder. Isso, Lucimar, autoconfiança. E se eu tenho autoconfiança, eu tenho poder, né? Então, você quer ter poder, controle a você, que é o que você pode fazer. Amor próprio, Magda, muito bem. Sem amor próprio, eu não tenho autoconfiança e eu não tenho poder sobre mim, sobre essas coisas, não é? E dá para perceber na fala, no texto, na escrita de alguém, o nível de autocontrole, de amor próprio, de autoconfiança, de poder que a pessoa tem. Poder não é pressão sobre o outro. Poder não é fazer o outro sentir medo. Poder não é fazer o outro sentir culpa. Isso é chantagem. Amadurecimento. Perfeito. Evolução. Poder é o que eu controlo aqui dentro de mim. Minhas emoções, meus pensamentos. A crise é impossível controlar a emoção. Eu sou psicólogo. Ok, parabéns. Mas você sabe que os pensamentos induzem emoção. Então, se eu tenho pensamentos bons, pensamentos limpos, pensamentos serenos, as minhas emoções estarão mais controladas, não é? Estou fazendo só o que me faz feliz. É isso aí, Rosita, continua. Deixa eu ler o que a Elise escreve aqui. Eu, 6 meses depois da Covid, tive síndrome de cérebro acelerado. É isso aí. 32 dias sem dormir, 15 dias sem... Meu Deus do céu, que loucura. Que loucura. Espero que você tenha buscado auxílio profissional e que esse auxílio tenha sido muito eficaz para você. Assim como é o processo terapêutico A Origem para todos os alunos, tá? É eficaz. Bom, vamos lá. Acrísio, eu pari, cuidei e agora os filhos são ingratos por não darem notícia. Isso está errado. Eu tenho um vídeo. Se você não assistiu esse vídeo, eu gostaria que você assistisse. Em que eu falo sobre isso. E é uma fala de uma mãe. Aliás, várias mães se identificaram. Que ela diz assim: eu moro em Belo Horizonte, meus filhos moram em São Paulo. Eles não ligam para mim, eles não falam comigo. E ela sofre, está em depressão. Mas pensa numa mulher brava e incontrolada, aos 62 anos de idade. Quem quer estar ao lado de alguém assim? Entende? Então, qual é a minha participação nesse afastamento? Em quem eu posso ter controle? Em mim. Então, a primeira coisa, qual é a minha participação nesse afastamento? Mudar o meu comportamento, poxa. Então, não dá para obrigar. Quando você diz assim, eu parei, cuidei e agora os filhos são ingratos. Você quer que eles agradeçam tudo o que você fez e que eles fiquem aos seus pés para que você se sinta segura, amada e que isso pareça para você que você foi uma boa mãe. Talvez você sinta aí dentro que você talvez não tenha sido aquele amor de mãe, não é? Por várias impossibilidades. Mas nós estamos falando daquilo que eu posso controlar. Você. Então você pode se controlar, assumir também parte da responsabilidade. Também, às vezes, a gente não tinha condição, né? Tem duas alunas minhas, filha e mãe. A filha, quando chegou, ela me procurou dizendo que ela tinha uma série de problemas e ela reconheceu que na infância, isso depois de algumas aulas, que na infância ela sofreu a ausência da mãe. A mãe passava o dia trabalhando. A mãe deixava uma empregada. Essa empregada maltratava a menina e dava castigo para a menina. E quando a mãe chegava, a empregada falava mal da menina. A mãe deixava a menina de castigo.
ela sofria duas vezes, pela empregada e pelas mentiras que a empregada falava para a mãe e a mãe castigava ela, entende? E isso foi muito difícil, afastou filha e mãe. Quando foi a vez da mãe dela ser minha aluna, foi uma coisa muito, é uma coisa rara acontecer, mas foi assim um presente para nós três, para elas duas e para mim também ter presenciado isso e ajudado o processo delas duas. A mãe disse: eu não tinha outra saída, eu tinha que trabalhar. Eu sofria a ausência, pela minha ausência, eu sofria, mas eu tinha que trabalhar. E eu pagava com muito esforço a empregada. Mas eu acreditava, era uma adulta. Esse foi meu erro, né? E sabe, essa mãe, ela acabou reconhecendo que ela viveu um abandono muito grande da própria mãe. E é quando eu digo para você, nós somos vítimas de vítimas. E a gente não percebe, né? E a gente desce o cacete nos nossos pais e quer que os nossos filhos nos tratem com amor infinito. Seria tão bom, seria muito bom, né? Mas a realidade é outra, porque dentro deles existe a zanga deles, os desentendimentos e as mágoas deles. E que se a gente não der espaço para que eles possam olhar para isso, eles não vão crescer. Aliás, já tem mais de 40, né? E a gente não dá espaço, né? Mas ok. Então, entendeu? É, não dá para ficar xingando os seus filhos de ingrato apenas, porque essa forma como você fala, você está os obrigando a serem gratos. E gratidão obrigada não é gratidão, né? Eu ser grato obrigado não é gratidão. É tipo aquelas duas crianças estão brigando e você para de brigar, abraça um ao outro, dá um beijo, diz que ama. Você lembra disso? Talvez você tenha vivido isso, é ou não é? A Cris está dizendo: eu fui abandonada por minha mãe, fui criada por uma tia-avó. É isso, mas tem muitos. Cris, você não é sozinha. Quantas pessoas eu atendo e são alunos meus e passam por isso? É uma dor grande, né? Mas tem uma saída, né? Tem uma saída. Bom, como eu vejo mães tentando resolver esse afastamento, porque o afastamento ele não é só físico, ele é emocional, né? O pior afastamento para mim é o emocional, porque a pessoa pode estar morando comigo, mas está longe emocionalmente. É ou não é? Olha, alguém dizendo RSL. Meu filho me trata muito mal, não sei por quê. É, as mágoas estão dentro das pessoas e às vezes nem elas sabem o motivo. É ou não é? Nem elas sabem o motivo. Então, mas sabe uma coisa? Você ficar refém do maltrato não é uma boa coisa. Veja o que isso provoca em você e vamos trabalhar isso juntos, tá bom? Bom, qual é o jeito errado que eu vejo algumas pessoas lidando com esse afastamento dos filhos? Eu tenho dito desde o começo da live, usar de expediente padrões de comportamento que forcem os filhos a serem gratos, que forcem os filhos a estarem próximos. Entende? Esse é o caminho errado. Porque os filhos vão estar próximos com raiva de você. Muitos dizem, eu tenho uma aluna que faz um processo terapêutico comigo individual, depois de ter feito o processo grupal, ela não quer saber de falar com a mãe. Não quer saber de falar com a mãe. E ela, assim, sente a dor. É um processo de cura, não é fácil. Às vezes é dolorido demais, pelos abandonos que ela sofreu com a mãe, sabe? Eu tive há uns 15 anos uma aluna que toda vez que ela falava, dentro dos nossos processos terapêuticos, que ela falava da história dela com a mãe, nossa, ela chorava horrores, horrores. E
num determinado momento, depois de vários processos terapêuticos, porque o autoconhecimento ele não é um evento, tipo colação de grau. O autoconhecimento ele é um processo continuado. E a gente não cresce assim, a gente cresce assim. Entende? Então ela, depois de vários processos, ela estava narrando o mesmo fato de abandono e rejeição da mãe por ela. Ela já é uma mulher com 59 anos. E ela, ao final da narrativa dela, que ela sempre fez, ela parou e disse espantada assim: Ué, mas eu não estou chorando. Gente, eu não estou chorando. Eu me curei. E ela começou a sorrir. Ela falava do fato traumático dela, que não foi um fato só, foi um acontecimento que durou muitos anos na vida dela. E ela já estava falando sem dor, sem mágoa. Ela estava narrando a história dela. Então, ali se percebeu que ela deu um salto muito grande, depois de muito trabalho, na vida interior dela. Ela estava pronta para outra coisa. Não é? Tá? Então, esse é um jeito errado. Guarda isso. Para de chantagear os outros para que eles se aproximem. E às vezes, eu vou dizer, não é uma chantagem de maldade, não. É uma carência afetiva. Essa é a verdade. A pessoa, talvez você seja tão carente afetiva e se entregou tanto para os filhos para ver um dia esse reconhecimento e essa união não ser desfeita, que aconteceu e agora você, pô, eu estou sofrendo, volta para casa, vem ver sua mãe. É como meu pai falava, você não ligou para sua mãe hoje. Era ele quem queria, né, a fala. Então, essa carência sua não se resolve com a presença dos filhos, que já são grandes e devem viver a vida deles. É uma necessidade, Cida, é isso. Essa carência se resolve com você aí dentro de você. O que te falta? O que te falta? Falta talvez a presença da própria mãe sua, do próprio pai seu, mas eles já morreram, eu sei. Mas está tudo aqui dentro. O seu sofrimento hoje está aqui dentro. E é preciso reorganizar esses pensamentos, não é? Então, é identificar isso e se preencher da grande falta que você tem. Tem um jeito certo de lidar com isso, que eu falei, é se conhecendo, não é? Você tem que se conhecer. Se você não se conhecer, nunca vai resolver isso. Mas não basta. Ah, eu estou lendo um livro de autoconhecimento, eu estou assistindo os vídeos de autoconhecimento, mas são tão esparsos que não dá um caminho. Você fica um pouco perdido. É preciso ter uma direção, sabe? Agora eu quero levar você para um momento de reflexão. Pega seu caderno, sua caneta e escreve o que nós vamos fazer. Se você não tem o caderno e a caneta, está no carro, está no trânsito, está em algum lugar, pensa, entra em você. Esse entrar em você a gente chama de introspecção. É uma entrada. Olhar para você, isso faz muito bem, porque a gente vive num mundo externo, vive num mundo das redes sociais, sempre fora da gente. É preciso entrar, porque é dentro da gente, em quem a gente controla, que há o poder. Tá bom? O poder, o amor próprio, a autoconfiança, não é mesmo? Então vamos lá. Vamos refletir um pouco. Momento de reflexão. Toda live, no final, eu vou abrir para um momento de reflexão. E se você quiser escrever um momento de reflexão, escreva, tá bom? Se você quiser mandar no privado depois para mim, mande. Se você quiser comentar na live, que vai ficar disponível para você, assim como todas as lives, lá no meu canal do YouTube, @Crisio de Medeiros, todas as lives estão lá. Escreve lá que eu respondo, tá bom? Pensa nos possíveis motivos que levaram seus filhos a se afastarem de você. Pensa, escreve. Você pode escrever impaciência. Tem pessoas que se
casam, talvez você tenha sido um exemplar disso, para sair de casa, porque não suportava mais o ambiente familiar. Se casou. Agora, o pior não é ter feito isso, ter se casado para sair de casa. O pior é ter abraçado o primeiro passante na frente. E geralmente é uma pessoa que repete o mesmo padrão familiar e você passa o resto da vida sofrendo com a mesma coisa da onde você fugiu dos seus pais, entende? Então pensa aí, quais os possíveis motivos que levaram seus filhos a se afastarem? A Cris dizendo, eu sei porque o bloqueio da minha filha, porque eu batia quando fazia coisas erradas. A gente imagina, né? A gente imagina, Cris. A gente imagina. Eu fui um pai que bati no meu filho mais velho. E a culpa fica ali residente, né? Mas às vezes é algo que a gente nem imagina. Mas aqui, hoje, o exercício de reflexão é você hoje. Seus filhos estão afastados emocionalmente de você. O sentimento deles, você percebe um afastamento. Então, o que levou? O que levou isso? O meu comportamento hoje. Porque o do ontem, Cris, o do ontem não dá para mudar, não é? Quando você bateu, não tem como resolver. Já foi. Agora, o que hoje faz com que meus filhos continuem afastados? Aí eu posso resolver. Aí existe poder no presente, não é no passado. No passado eu tenho algumas formas de você resolver aqui no passado. E nós podemos trabalhar isso em outras lives, tá? No processo terapêutico à origem, a gente faz isso com profundidade. Com profundidade. Segunda reflexão que eu quero fazer com você. De que maneira você acha que a sua personalidade ou seu comportamento pode ter influenciado no afastamento dos seus filhos? Pensa aí. Pensa aí. De que maneira você acha que o seu temperamento explosivo, depressivo, muitas filhas e filhos não querem estar próximo dos pais ou da mãe, depressiva. Então, violento, depressivo, mandão, intrometido. Pais que se intrometem na vida dos filhos, filhos casados, se intrometem. Tem filhos que não querem que os netos fiquem próximos dos pais. Que dor, pô. Que dor. Gostaria que mudasse isso, não é? Então, de que maneira sua personalidade, seu comportamento pode ter influenciado nesse afastamento? Eu sei que a gente faz tudo por amor, e nesse tudo está envolvido coisas que a gente não devia fazer, não é? Estou levando você a refletir o que pode ter feito eles, os filhos, se afastarem, e que você tem o controle de mudar em você. O passado você não tem controle de mudar, já foi. Futuro você também não tem, mas você tem controle de mudar o presente. E aí, por causa disso, o futuro pode ser completamente diferente do que é o seu presente hoje. Então, muda hoje. Então, quando eu peço para você refletir nesse momento de reflexão sobre o que do seu temperamento, o que do seu comportamento, qual motivo levou seus filhos a se afastarem de você, é você pensar no hoje, em como hoje você poderia mudar para que, aos poucos, essa aproximação acontecesse. Assisti um documentário sobre uma pessoa apaixonada pelo mar. Ele nasceu próximo do mar e resolveu voltar para lá. E se encantava com aquele lugar. É um lugar muito especial. Tem uma floresta submarina. E ele ia em apneia. Ele não usava equipamentos. Um lugar muito frio.
de chegar no verão a temperatura da água ser 6 graus de temperatura. E ele ia só com calção de banho, uma touca e os óculos. E mergulhava. Um dia ele encontrou um polvo. E ele, não é possível que aqui tem polvo? E ele falou, eu vou me aproximar desse polvo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou vir todos os dias, durante 1 ano, até esse polvo se acostumar comigo. E ele fez isso todos os dias. Eu achei incrível, porque até no inverno, né? E ele ia daquele mesmo jeito, trancava a respiração, mergulhava lá no fundo e ficava olhando para o polvo quietinho no buraquinho dele lá. Com o passar dos dias, o polvo tirava um tentáculo para fora da caverninha. Um tentáculo. E aí ele colocava o dedo dele também próximo, e eles fizeram isso um dia. O tentáculo do polvo fazia isso. E ele dizia, está sentindo. O polvo, ele tem 2.000 ventosas. E ele sentia tudo. E ele ficou emocionado, ele chorava quando ele narrava isso depois. E ele foi se aproximando de um animal selvagem, não é selva, né? Mas um animal wild, selvagem mesmo, que ele não tinha controle sobre o animal. Um dia a câmera caiu e assustou o povo fugiu dele. Ele falou, meu Deus, será que nunca mais o povo vai me ver? E ele foi procurar pelo povo, realmente o povo tinha mudado de lugar. E ele voltou a se aproximar de novo e o povo chegou. Um dia o povo procurou por ele e ficou no peito dele. Nossa, foi bacana pra caramba. E ele acompanhando durante 1 ano, certa vez ele disse assim, olha, os tubarões gostam do povo. E os tubarões enfiam o bico em qualquer loca para pegar o povo. E pegou esse povo, pegou um tentáculo dele inteiro. E o povo, como um jacaré, se virava, se contorcia até arrancar o tentáculo inteiro do povo. E o povo ficou quietinho por semanas dentro do buraco, nem comia. E ele preocupado, o povo perdeu toda a cor, sabe que o povo é tipo camaleão, ele se transforma, né, do ambiente onde ele está. E o povo ficou totalmente branco, se revelando, inclusive, né? Eu falei, eu não sei se ele vai viver, mas ele estava respirando. E aí, passado algumas semanas, ele viu que nasceu outro tentáculo pequenininho, pequenininho, e aos poucos o povo foi saindo, retomando a vida dele. Voltou a cor, tudo mais. Nossa, foi incrível. E às vezes isso me pega na cabeça. Quando eu estava assistindo, eu lembrei de vocês, porque muitas mães não conseguem viver na ausência dos filhos. Elas dizem, minha vida acabou, porque meu filho não existe, não está aqui, está longe. E eu fiquei pensando, nossa, o povo, ele recobrou a vida dele, esperando a nova oportunidade. E o universo traz uma oportunidade nova para a gente, de você voltar a se identificar com quem você é, com você mesmo, porque você se confundiu com maternidade e acha que você, como mulher, por exemplo, como Tayla, Julice, como Maria, como Carla, como Jo, como Vera, não existe, existe a mãe, existe você. E cadê você? Será que esse você pode brotar e sair como como o tentáculo do povo? Entende? Então, pensa nisso. Você já deu a sua vida pelos seus filhos, assim como o povo. E a história do povo termina quando chega um povo macho, acasala com a fêmea, e o macho vai embora, e a fêmea fica reclusa na caverninha dela. Não sai para comer, até nascerem os filhinhos, os polvinhos. E sabe o que acontece com ela? Ela morre. Ela morre. Ela dá vida pelos filhos. Foi o que você fez. Você deu a vida pelos seus filhos. E agora, o universo te dá uma nova oportunidade, inclusive os filhos.
se afastam, para que você retome a sua vida. Viva de novo. Encontre prazer na vida. Encontre novos objetivos na vida. Que você encontre o seu propósito que foi arquivado. Encontre o seu propósito de vida que foi guardado na gaveta para ter, cuidar, amar, entregar sua própria vida pelos filhos. Mas agora chega. Seus filhos não querem ver você morrendo, porque você não é um polvo fêmea. Você é uma mulher. Eles querem agora aprender com você como se erguer depois do afastamento. Se você ficar acamada, se você tirar sua própria vida, se você ficar enclausurada, se você ficar deprimida, não é mesmo? Então ensina essa nova fase da vida. Por último, ainda no nosso momento de reflexão, você sente que tem respeitado a iniciativa, as necessidades de independência dos seus filhos? Eles têm essa necessidade de independência. Os filhos também precisam, assim como nós, adultos, pais, avós, fizemos quando a gente era jovem. Nós saímos e a gente nem pensou que os pais poderiam estar sofrendo, não é mesmo? Então, será que você tem respeitado essa necessidade de independência dos seus filhos? Faz isso para que eles se sintam amados agora nessa nova forma, nesse novo modelo de vida. E se você, por acaso, tem dificuldade de refazer tudo isso a sua vida, eu quero que você conheça o processo terapêutico à origem, que ele resgata você, ele traz você de novo à vida, ele reconstrói propósitos, ele traz o sentido de vida, ele faz você se conhecer, saber que os seus tentáculos se regeneram, saber que você pode recriar a vida, saber que você tem poder dentro de você. Quero muito que você conheça o processo terapêutico à origem, tá? Ele é restaurador. E ele tem várias etapas. A etapa de conhecer-se, a etapa de reescrever as suas crenças, seus gabaritos limitantes que você adotou lá na infância e que está refletindo no seu vazio emocional de hoje, porque eu sei que a maior parte do vazio emocional vem dos traumas de infância que estão ocultos em nosso inconsciente e que você pode fazer um resgate e uma releitura sobre eles. E por último, dentro do processo terapêutico, você vai se reconectar às suas raízes e recuperar o grande poder que tem dentro de você. Mas um dia ainda vou falar do processo terapêutico para você, tá bom? Bom, por enquanto, eu quero dizer que foi bom demais fazer essas reflexões com você sobre quem você pode controlar na vida. Você. Poder está na sua mão, mas é preciso você se olhar, é preciso você se ver. Se você gostou, coloca um coraçãozinho, compartilha com seus amigos, suas amigas, que existe a live do Acrísio aqui, que é chamada de Liberdade para Dentro da Cabeça, que acontece toda terça e quinta às 19 horas, e que todas as lives, todos os episódios ficam disponíveis para você no meu canal do YouTube, @Acrísio de Medeiros. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que a Vera Alves está falando. Codependência, é isso. Agora, depois de um câncer, estou tentando ser mais dura e dizer não. Que bom, Vera! Que bom, você já venceu uma parte muito difícil, você vai conseguir vencer outra. O Adriano dizendo aqui, muito obrigado sobre as reflexões, importante porque são vida, e a vida é mais importante. A vida vale a pena ser vivida. A vida é muito importante. Parabéns. Nalva, espero que você tenha gostado. Muito bom, né, Olivanda? Estou falando aqui de Itaipu de Fora, Península de Maraú, aqui na Bahia. Desejo a você um ótimo final de noite, quarta-feira e quinta-feira. Tem mais live. Quinta-feira? Deixa eu ver aqui a live que nós vamos fazer na quinta-feira. Mulheres que sofrem com vazio emocional depois dos 40. Vamos falar disso? Espero vocês na quinta-feira às 19 horas, tá bom?
Amanhã, hoje eu coloquei, acabamos de colocar, há uma hora atrás, um vídeo nas redes. Eu gostaria que você falasse, comentasse nesse vídeo o que você acha. Tem tudo a ver com a nossa fala de hoje, tá bom? Gratidão, fiquem com Deus e dá licença que eu vou desligando. Tchau, tchau.